de novo assistir Pinóquio e vou contar um pouquinho pra vocês do que eu achei. Sim, é uma animação muito boa, tem sim seus pontos positivos e negativos. Vamos começar do início. Primeiramente, foi uma animação muito nostálgica, mexeu muito com a minha nostalgia. Não sei a de vocês, mas mexeu muito com a minha. E mexeu muito com a minha nostalgia. Porque pra quem não sabe, Pinóquio foi um dos primeiros filmes da Disney que eu assisti em toda a minha vida. Foi ele e a Bela e a Fera. Então, tanto quanto a Bela e a Fera, eu também estava esperançoso que esse filme, como tudo que há nele, esteja de acordo com o filme dos anos 40, lá do primeiro Pinóquio do desenho. Porque, porque tudo é nostalgia agora. Mas enfim, esse filme é feito para a TV, ou seja, o que significa TV, o streaming. Um filme de TV. O que eu achei meio legal e meio esquisito de estar na TV, logo o Pinóquio. Mas ok. O filme começa bem bacana, bem legal. E foi tão bom ver. No começo eu já comecei chorando porque apareceu os relógios do Pinóquio, apareceu o grilo falante e apareceu várias coisas que tem na animação mesmo. Aí só vocês vendo, eu devia ter gravado eu chorando, mas eu chorei muito, muito mesmo. Chorei mais que uma criança, porque isso mexe muito com a minha nostalgia, porque, como eu disse, foi um dos primeiros filmes que eu vi na minha vida de Pinóquio, da Disney. Que eu vi na minha vida quando criança. Isso me deu muita nostalgia, mexeu muito com a minha cabeça. E para vocês terem noção, mexeu mais na minha cabeça do que o próprio Bela e a Fera, que é o meu filme favorito da Disney. Pinóquio é um dos meus favoritos e nostálgicos, né? Porque tem tudo simples, né? Uma vida simples, muito legal. Mas enfim, continuando. Aí gira a história em torno. Aí só que veio uma polêmica que eu não gostei. Eu acho que foi bastante provocado pelas pessoas. Vocês sabem o que é que não gosta de pele preta. Bom, essas pessoas conseguiram o grande feito de meio que tirar, mas não tirar completamente a Cynthia Erivo, porque pra quem não sabe, a Cynthia Erivo é uma pessoa negra, né, de pele negra, e que veio aqui pra fazer a Fada Azul. Só que ela tem um pouquinho de papel de protagonismo, não é nem tanto assim. Ou seja, o pessoal conseguiu tirar ela meio que do filme, porque pra quem não sabe, ela aparece em vários momentos na animação, na Fada Azul. Tanto quando o Pinóquio tá lá na gaiola, quando ele tá com o nariz grande, tanto nesse início quando ela dá vida a ele, e tanto no final, quando ela também dá vida a ele como um menino de verdade. E aqui, tipo, eles conseguiram tirar ela do filme, porque ela só aparece no início, canta uma musiquinha e vai embora. E pra quem conhece a Cynthia Erivo, sabe que ela fez outros papéis. E o mais famoso deles é Harriet, no filme da Harriet, que é um filme inspirado na era da escravi, vocês sabem o que conta a história de uma escrava, vocês sabem o que tenta se libertar para se casar com seu marido em outro lugar. E esse filme se passa bem, tipo, bem nessa época que se passa Pinóquio, não que se passa Pinóquio, mas um pouquinho onde se passa o Pinóquio. Ela se passa, tecnicamente, se eu não me engano, se passa entre a escravidão e o momento que o pessoal saiu de ser escravo, né? Dos senhores feitores. Aí por isso ela veio parar aqui. E ela que canta a música tema do filme, o que é bem legal. E que é uma música bem legal, bem única mesmo. Pois então, continuando aqui com Pinóquio. Aí ele vai, faz as trampolices dele, foi
foi bem legal no começo. Aí depois o Gepeto pede, aí vem a fada, como eu disse, que só aparece nesse momento que é triste, porque com certeza Titi era uma pessoa cara de se contratar, por isso que ela só apareceu pouco. Mas nisso, desculpa, então, enfim. Aí nisso, né? Aí vai a história. O grilo falante vira a consciência do Pinóquio. E o que eu achei bem massa é que toda a cena do Gepeto, de lá de lá como eu posso me dizer, lá do Gepeto, tem todos os relógios deles, eles fazem tudo. Só que um diferencial de animação é que todos esses relógios do Gepeto são tão bacanas que tem, tipo, figuras da Disney mesmo, entendeu? Tipo, referências a filme da Disney. Desde Branca de Neve até mesmo Jessica Rabbit. E eu já vou falar porque eu não gostei da referência da Jessica Rabbit aqui, porque ela aparece. O relógio dela aparece bem de relance, mas aparece nesse começo de cena várias vezes. Inclusive, ela tá com o Roger Rabbit. Pra quem não sabe, Jessica Rabbit e Jojo Rabbit, eles participam do filme, são protagonistas do filme Jojo Rabbit, lá do passado. Que quem não viu tem no Disney Plus. E tecnicamente é uma relação usou. Vocês sabem o que é uma moça com um animal. E de relance aparece ela beijando o Jojo Rabbit. Até aí não tem nada demais, se não fosse o Zoo, como eu falei, né? Aquele negócio que faz com animais que são tão errados. Luísa Mel, cadê você? Mas enfim. Aí tá, vai o filme tudo direitinho. Vai o filme tudo direitinho e acontece. O Fígaro e a Cleo estão com uma animação, fazendo as caras, dando os passos da animação. E isso é tão bonito, tão legal. Aí vamos para a cena da escola, que eu sei que é a que vocês estão mais ansiosos. Bom, nessa cena o Gepeto passa apenas 1 ou 2 dias com o Pinóquio vivo, já como uma criança, entre aspas, e já manda o menino pra escola, assim, tem mais nem nem ensinando o menino a fazer nada, só confiando na consciência dele, que é uma madeira, porque ele nem sabe que o grilo existe ainda. Mas enfim. Aí manda o menino na escola, arruma ele direitinho, dá pra ele uma maçã e um livro, igual no desenho, no filme original. E aí fala pra ele que era pra ele se resguardar, porque no beco tinha várias pessoas mais. Por exemplo, vocês sabem o que? E gente que vende órgão e vende criança por aí. Não é ele que falou isso, mas sou eu que tô falando. Dessa última parte, ele só fala que não é pro Pinóquio e pros becos. Aí ele vai e a professora tá a 1 metro de distância, quase 100 quilômetros dele, e ele vai atrás da professora, não sei como ele enxergou. Então ele foi. Mas antes dessa cena, quando ele vai se apresentar como arrumado para o Gepeto, né? Ele dá uma voltinha em 360 graus só com o corpo, já a cabeça fica intacta, tipo fica virada pro Gepeto, mas só o corpo mexe. E essa cena tem sim na animação e é tão espetacular aqui quanto. Então ele foi, aí do nada aparecem 2 personagens icônicos, que é o João Honesto e o Gideão. Quem consegue enganar o Pinóquio, o coitado do Pinóquio. E nisso, o que acontece? Acontece uma coisa que não sei se era pra acontecer ou não. Que eles jogam o Pinóquio no chão com a maçã e tudo. Só que do nada o Pinóquio vai ver. Aí tá junto, a maçã tá junto com um bocado de cocô e fica perdendo muito tempo nessa cena, então deixa eu passar. Aí eles começam a ludibriar o coitado do Pinóquio, que não sabe nada da vida, praticamente ele não tem nenhum ano de vida ainda, foi criado em algumas horas. E eles enganam ele para ser um artista. Aí ele vai, se ludibria, tentando ser um artista para agradar seu pai, o que não é certo. Enfim, aí ele vai, é enganado, só que o Grilo Falante tenta impedir eles com a nova personagem que tem, que é a Sofia. Que pra quem não sabe, a Sofia é tipo uma gaivota que fica
que não faz nada, que é uma das personagens novas daqui, que não faz nada. Tecnicamente só faz voar, 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 encher o saco e ir pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Mas enfim. Aí nisso, eles vão até esse teatro. O Pinóquio consegue chegar até o Stromboli. E é vendido para o Stromboli. Antes disso, ele é expulso da escola, viu, pessoal? Numa cena que eu achei horrorosa, porque, tipo, do nada o menino entra na sala e todo mundo começa a rir dele. Aí, do nada, lá o palhaço do professor joga ele. Tem um ataque de pelanca. Quem é das antigas conhece esse. Tem ataque de pelanca, expulsa o menino, a bundada, a pesada da bunda do menino na frente da escola, na frente das crianças. Aí ele vai embora. Nisso que ele vai embora, o Gideão e o João Nesto colocam tipo um pote de vidro em cima do grilo falante pra ele, tipo, não ajudar o Pinóquio. Então eles vão até o Pinóquio, ludibriam ele e convencem ele a ser um artista, entre aspas. E levam ele até o Stromboli, onde ele se apresenta numa cena clássica igualzinha da animação, com algumas diferenças, porque aqui não temos duas marionetes que temos na animação, que eu senti muita falta de uma delas, que é dada daquela música lá da boneca sou eu, vim lá de Moscou. Porque pra quem não sabe, Moscou fica na Rússia. E vocês sabem o que tá acontecendo com a Rússia e a Ucrânia. Então, pra evitar esses ataques diplomáticos, eu acho que a Disney resolveu tirar ela. Mas uma personagem que vem realmente pra fazer o trabalho dela. Já a outra não aparece mesmo, que é outra boneca. Mas eu já vou falar delas aqui. Aí então aparecem uma nova marionete para cumprir o papel das duas que sumiram, que é essa bailarina que aparece na tela, que é controlada por uma moça que tem tipo uma prótese na perna, alguma coisa assim. E que com certeza veio para ocupar o lugar da Dada. Porque para quem não sabe, na animação a Dada era muito, sei lá, era uma boneca, mas tinha alguma coisa, um clima com Pinóquio, sei lá como eu posso explicar, mas que era alguma coisa pra fazer com o Pinóquio, mas era só uma boneca controlada por uma corda, uma marionete. Enfim, aí nisso essa boneca tem até mesmo sotaque e ela é morena, ou seja, uma boa representação, tanto a dona da boneca quanto a própria boneca são morenas, o que é bem legal. Tá, aí nisso ele se apresenta e do nada o Stromboli quebra o bagulho lá dele de música e começa a aparecer a maioria da marionete da animação. Aparece aqueles moço bem legal que chuta a bunda, de barba, que fica chutando assim, fica se chutando um pro lado pro outro, aí vai pro lado, vai pro outro, vai pro lado, vai pro outro. Aí aparece numa cena aquelas mulheres que, se eu não me engano, o nome delas é, a dança. Eu me esqueci, é dança do tango. Umas dançarinas de tango lá. O que eu não gostei, o que eu preferia que substituíssem, porque, pra quem não sabe, tango é. Na Itália é uma dança, não só na Itália, mas é visto por muita gente como uma dança sensual feminina. Ou seja, que aparece muito mais naqueles filmes de faroeste do passado. Quem já viu sabe o que eu tô falando. Mas enfim. Aí nisso, aí nisso elas começam a dançar e tem uma cena que eu não gostei, que eu senti muito gatilho pelo que eu já passei, que foi o estru. Mas dessa vez aqui não aparece o estru, aparece outra coisa, que eu não diria igual, eu diria que é semelhante. Que é quando as bonecas estão dançando, aí do nada uma delas levanta a saia pra cima do Pinóquio, o Pinóquio fica meio desorientado. Aí do nada na cena seguinte elas tipo levantam a saia. E num rápido frame aparece a, a calçola de uma das bonecas. Aí numa outra frame já não aparece mais nada, só aparece o vestido. Então acaba. E nisso o Pinóquio começa a dançar tão rápido que ele pega fogo. E o Chombo ele joga uma água nele. Aí ele fica todo molhado, mas continua dançando e termina com
Aquele típico não acordou de mim que tem na animação. Só que ele passa assim, tipo, no final ele faz tipo um negócio, ele se ajoelha e arreda, tipo, se ajoelhando, sabe? Como aquele pessoal de rock faz em show de apresentação. Aí nisso o Gepeito ele fica meio, cadê esse menino? Cadê esse menino? Ele já devia ter voltado da escola depois de 5 horas. Depois de 5 horas fora, ele vai lá procurar o Pinóquio na chuva com a Cleo e o Fígaro, igual na animação. E nessa cena eu já tava chorando, mas eu chorei mais ainda porque era igualzinho na animação. Então ele vai, aí do nada passa por ele, depois de um tempo, por ele pelo grilo falante, o trem, o mini trem do Stromboli. E nisso ele vê pela janela. E nisso o grilo falante vê pela janela do coiso lá que o Pinóquio está preso. Então ele vai lá para tentar ajudar o Pinóquio. Ele consegue sair por um milagre daquele pote. Então, vendo o Pinóquio nessa situação, ele vai ajudar. Sendo que na outra cena o Pinóquio tinha. Ele tinha feito um. Tipo um. Como posso dizer? Uma besteira lá. E o Stromboli jogou ele na cela dele lá. Igual como ele fez na animação. Igual que ele fez na animação. E foi muito assim, sabe? Então, tipo, ele fez como fez na animação. Aí o Pinóquio. O Grilo Falante foi ajudá-lo. Nisso, o nariz dele começa a crescer do Pinóquio, porque, como vocês sabem, na animação original, se o Pinóquio continuasse mentindo, o nariz dele cresceria. Foi o que realmente aconteceu. Aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí nisso, em vez da fada madrinha vir ajudar, a fada azul vir ajudar, porque na animação é ela quem tira o Pinóquio dessa situação toda com o nariz dele. E na animação também tem uma cena muito legal desse nariz que quando ele cresce, ele cria tipo um ninho e flores. O que não acontece aqui, só acontece dele crescer e crescer tanto ao ponto de atravessar o pau onde tá a chave lá do bagulho para ele sair de lá, para ele se libertar. Então o grilo falante faz ele mentir até o ponto dele pegar a chave. Quando ele pega a chave do nada, o Pinóquio começa a desmentir o que ele mentiu e o nariz dele magicamente começa a se retrair, né? A ficar pequeno de novo. Eu preferia que a fada azul viesse ajudar ele e dar uma lição de moral nesse moleque. Mas como não acontece, então tá bom. Então ele se liberta e antes dessa cena tinha uma pequena cena que serviu só pra não sei o que, só para servir mesmo. Que foi uma cena que quando o, a, o Stromboli deixa tipo uma janela meio aberta em cima do trem do Pinóquio. A moça lá da perna quebrada e da boneca, da bailarina, ela vem tipo falar com o Pinóquio, se insinuar mais um pouco no Pinóquio, porque ela tinha feito uma apresentação. Lembra da boneca Soul que eu falei anteriormente? Pois é, o Pinóquio ele foi lá para dar uma olhada um pouquinho na boneca dançando porque ela fez uma mini apresentação de graça sozinha e com vários apetrechos, do que eu não entendi de início, porque de onde ela tirou tudo aquilo. Mas enfim, eu para mim o número da Dada Boneca Soul tá pago aí, então desculpa Dada, mas essa daqui te ganhou. Mas enfim, só que eu não gostei da boneca porque, tipo, ela fica muito se insinuando o Pinóquio, entendeu? Com certeza eles queriam fazer, tipo, um par para o Pinóquio. O que eu não gostei, porque, tipo, o Pinóquio é uma criança, ele não nem tem idade ainda pra namorar, pra fazer essas coisas, mas enfim. Aí nisso ele é preso e é libertado pelo falante. E nisso o Gepeto, o Fígaro e a Cléo foram com Deus. Mas tá bom que a gente já vai falar deles aqui. Aí o Pinóquio sai, só que ele mal sai da prisão e já vai pra uma outra prisão, porque ou o menino para se perder antes de chegar em casa, nem eu me perdia tanto assim, mas enfim.
Aí o grilo falante do nada, quando passa um bocado de menino burro lá da Ilha dos Prazeres, ele voa como se fosse uma pena do nada. E o cocheiro pega o Pinóquio e leva até a Ilha dos Prazeres, cantando uma música meio estranha, um bocado de gente. E tem uma cena que eu achei errado nessa música. Que foi quando ele falou: meninos querem se divertir e não esperam a hora de chegar, alguma coisa assim. E quando vai contar das meninas, as meninas falam: as meninas querem meninos reais. O que eu achei meio estranho, porque na animação só tem meninos. E aqui tem junto com meninas, só que porque as meninas não podem cantar a mesma cantiga dos meninos, tem que cantar uma cantiga tão adequada, como eu posso falar, não adequada para esse tempo. Mas enfim, ok. Tudo certo até então. Quer dizer, não certo, né? Porque isso é errado, mas enfim, continuando. Aí nisso acontece todo o negócio para os Paranauê. Os Paranauê com o Pinóquio. Aí ele vai até a Ilha dos Prazeres. E eu gostei da Ilha dos Prazeres porque tá meio igual, meio diferente, mas tá bem incrível mesmo. Passa por um bocadinho de negócio. Inclusive tem uma cena que o cocheiro lhe dá pros meninos que são o Pinóquio, que são o Pinóquio e o Espoleta, que é o amigo do Pinóquio, que também tá aqui nesse filme live action. Ele dá tipo um negócio que parece refrigerante, mas parece mais cerveja. Quem conhece a animação sabe do que eu tô falando. Que com certeza isso era para simbolizar cerveja. Que eles tomam na animação, cerveja, cigarro, essas coisas. Mas como não pega bem pros tempos de hoje, eles falam que é refrigerante, mas eu não acredito tanto não. Mas enfim. Aí foi, eles pegaram um barco, aí passaram por uma montanha de doces, aí passaram por todos os lugares da animação, menos do cigarro, mas passaram pelo onde rouba as coisas, onde as crianças roubam as coisas, onde as crianças quebram relógio, onde onde tem doces, onde eles quebram piano. Inclusive nessa cena do como eu posso dizer, nessa cena do relógio, o Pinóquio se vê muito nisso porque o pai dele justamente tem uma loja de relógios. E nisso ele fica pensando, será que eu tenho que voltar? Então os políticos conversam ele não voltar. Aí passa-se um tempo, aí não tem mais ninguém na ilha, porque todo mundo já virou burro, todas as crianças já viraram burro. E graças a Deus aquela cena da animação do tal do Alexandre virando burro, que aquele menino que fala, meu nome é Alexandre, em voz de burro, não tem aqui nesse filme, porque eu tenho o maior medo daquela cena, aquela cena me traumatizou quando criança. Ainda bem que não tem. Mas tem todas as crianças virando burro, mas ninguém falando, nenhuma delas tendo voz. Então corta pro Pinóquio e pro amigo dele lá jogando bilhar. Pinóquio tá bebendo, né? O refrigerante barra cerveja. Quando o menino lá, o amigo dele, começa a falar sobre éticas e morais com ele. E do nada o menino vira burro. Começa a falar que ele tava pensando que o Pinóquio era burro, não sei o que. Aí o Pinóquio pensava que ele era burro. Aí nisso ele se transforma na nossa frente um pouquinho. Tô com cara de burro e tudo. Tem inclusive até o espelho do lado dele para mostrar que ele virou burro. Então mostra ele com a cara de burro e tudo mais, virando burro. E tem a clássica cena da animação que é ele de relance virando burro completamente na frente do Pinóquio. Essa cena me traumatizou na animação. Foi uma cena muito pesada. Foi uma cena tecnicamente muito assustadora pro caso criança. Imagine pro caso adulto, né? Porque eu revi essa animação há uns dias atrás pra me comparar com essa nova e, gente, pelo amor de Deus, mas enfim.
Aí tudo isso acontece, o Pinóquio, ele meio que tem a fatídica coisa da animação que ele não vira burro, mas ele meio que vira um burro com orelha e rabo e ele foge com o grilo falante. Aí nisso que ele foge, ele tipo vai embora, né, do local. Aí ele chega até sua casa e pergunta para a gaivota Sofia aonde seu pai estava. Aí nisso ele começa a chorar e se lamentar e as orelhas e o rabo somem. Do nada, tecnicamente do nada, né? Não sei pra que isso ou se podia usar a fada, mas ok. Então nisso ele começa a chorar, aí ele descobre que o pai dele tá procurando ele no mar. Vendeu todos os relógios para procurar o coitado no mar. E nisso, como se não bastasse uma coisa ou outra, ele vai até o pai dele. Só que ele vai de uma maneira tão, sabe, não sei lá, que ele vai, tipo, ele vai eu não sei lá, não sei nem como falar isso, mas ele vai tipo por cima da água. Porque na animação ele coloca uma pedra debaixo da perna e vai por debaixo da água. Eu preferia que fosse assim. Mas aqui ele foi por cima da água com a gaivota puxando ele pela uma corda junto com o grilo e ele vai tipo flutuando sobre a água, entendeu? E de repente ele encontra o Gepeto encontra ele ali mesmo. E quando o Gepeto vai virar para ir buscar o menino, a baleia. A baleia, ela engole o Gepeto e o Pinóquio, assim, do nada. Aí tem toda aquela cena que tem na animação, só que meio trocada aqui nessa versão. Aí do nada o Pinóquio tem a ideia de fazer fogo com a sua madeira. Então ele faz fogo. Então ele faz fogo com a sua madeira. Aí do nada a monstra espirra e joga eles pra fora. Aí nisso que eles vão pra fora, eles têm que correr pra ir pra um buraco pra se proteger da monstra. Aí nisso a monstra bate com a cabeça com tudo na pedra e eles acordam numa ilha sozinhos, longe de tudo e de todos. Aí ele vê uma luz azul e vão embora. Nisso, o Pinóquio chora em cima do corpo do Gepeto, que parece estar meio vivo, meio morto. E do nada o Gepeto acorda de volta. Então eles vão embora, o Fígaro, a Cleo, o Gepeto. Aí o Gepeto descobre que o Pinóquio tem uma consciência, que é um grilo. E eles vão embora. Tá, eles vão embora. E nisso, tecnicamente, eles indo embora, eles foram embora, né? Dá certo. Aí tem uma cena que eu achei que não foi legal, porque no final do filme o Pinóquio tá deitado na cama e ele vira um menino de verdade na nossa frente, de carne e osso, com aparência de um humano mesmo. Só que na animação, eu acho que eles demitiram o ator que ia fazer o Pinóquio criança, porque, pra quem não sabe, ia ter dois atores que iam fazer o Pinóquio criança, que é a voz original, que que é a voz original e o que ia fazer o boneco mesmo, o menino boneco. Só que aqui não aparece, aqui ele é feito de CGI. E aí quando ele vai embora, do nada, o Grilo fala que não é nem certeza que ele virou um menino de verdade. E na nossa frente ele, do nada, ele tipo foi embora. Foram embora e o menino ficou por isso mesmo. É, não se sabe se ele virou ou não o menino, mas pra nós ele virou. Então foi isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem um like, comentem para mais vídeos, engajem muito e até a próxima. Beijos.